Oremos ao Senhor. Deus, Pai de justiça, louvado, engrandecido seja o teu santo, eterno, poderoso, majestoso nome. Te damos graças, Senhor, pelas manifestações através do teu Santo Espírito sobre a vida de cada irmão aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos escolheu, porque a nós nos entregou essa tarefa de ministração da tua santa palavra. Que os nossos corações estejam voltados à tua vontade, ao teu querer. Que possamos entender e aceitar o teu chamado. Que possamos, meu Deus, cumprir com a tua vontade. Possamos nos abster das enganações, das mentiras desse mundo. E que venhamos a estar unicamente no teu caminho, caminho de verdade, de integridade e abstinência, meu Deus, das nossas vontades. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, sedentos pela tua palavra, em ouvir a tua voz, mediante ao teu servo, temente irmão Júnior, que o Senhor neste momento venha capacitá-lo, que a tua vontade seja entoada, colocada, cravada em nossos corações, que através do teu Santo Espírito venhamos ser vivificados, venhamos ter, meu Deus, o choque de realidade para despertarmos, meu Deus, do sono, para que venhamos a cumprir com a tua vontade, com urgência, pois vinda está próximo. A tua vinda, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, está próximo, meu Deus, e precisamos com urgência desse despertar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ajude, nos auxilie, esteja conosco. Em nome de Cristo Jesus, que te pedimos e te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, louvado seja Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Quando o Senhor Jesus ele iniciou seu ministério, nós temos o registro em Mateus, e logo no início, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, não é isso? Nós temos o mais poderoso sermão, o sermão das bem-aventuranças, conhecido sermão da montanha também. São os capítulos 5, capítulo 6 e capítulo 7. E nesses capítulos, o Senhor Jesus ele está avisando aqueles que estão se dispondo a segui-lo sobre quais são as normas do reino. O que se espera daquele que busca seguir ao Senhor Jesus? E depois de todos esses eventos, o que está descrito aqui, depois de todos esses eventos registrados nos capítulos 5, 6 e 7, o ministério do Senhor vai dar prosseguimento e nós vamos ter coisas maravilhosas registradas na palavra. Os mortos são ressuscitados, os cegos recuperam a visão, coisas como jamais vistas antes. Aquele que é a vida, o Senhor da vida, ele vem trazer a vida. E nós podemos receber a vida que vem dele, porque ele é a vida. Palavras jamais ditas antes, como eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Elas foram pronunciadas e nós temos essas palavras registradas. O encontro do Senhor com o jovem rico, onde ele diz,
Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. O encontro com Nicodemos, como registrado lá no Evangelho de João. Tantas coisas maravilhosas. A parábola das bodas, a parábola da vinha. E então nós chegamos nos momentos finais. E o Senhor, então, ele é levado ao Getsemane e depois à cruz. E todos aqueles eventos que acontecem ali, eles foram previamente designados nos concílios do céu. E Cristo vem para cumprir. Ele é o cumprimento da palavra, da profecia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante também que em Mateus, no Evangelho de Mateus, assim como o Senhor inicia o seu ministério registrando quais são os requisitos para o reino, para aquele que quer ser discípulo, são 3 capítulos, o Evangelho de Mateus, ele também termina com 3 versículos. Em 3 versos nós temos registradas as palavras que ficaram para aqueles que aceitaram o convite da salvação e que agora irão continuar essa mensagem de boas novas, mensagem de salvação, não contando mais com a presença física do próprio Senhor Jesus, mas com a sua presença através do Espírito, através do Santo Espírito. Esse texto, ele encontra-se registrado em Mateus, capítulo 28, 3 versos registrados em Mateus, capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. Mas antes de nós adentrarmos aqui nesses versos, nós vemos o que está no versículo 7, que logo após a ressurreição, o anjo, quando ele se encontra ali com as mulheres, ele diz assim, no verso 7, vão e de imediatamente digam aos seus discípulos que ele já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Ali o vereis. Quando nós vamos buscar outros textos relacionados a esse encontro do Senhor Jesus com os discípulos, a Galileia já havia sido, irmãos, designada antes mesmo da morte do Senhor como local, o ponto de encontro onde ele haveria de se encontrar com os seus discípulos. No verso 7, o anjo vai confirmar essa determinação do Senhor, dizendo, vocês sabem que é na Galileia. O Senhor Jesus, ele já vos designou esse lugar. E esse lugar é onde vocês devem encontrá-lo. É na Galileia. Paulo, falando sobre esse momento, ele comenta lá em Coríntios sobre as aparições de Cristo, o Senhor ressuscitado, que mais de 500 irmãos viram o Senhor de uma só vez. Esse encontro que Paulo faz referência lá em 1 Coríntios é justamente nesse momento aqui. Às vezes, nós imaginamos que em Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20, apenas haviam os 11, porque o relato diz que os 11 discípulos partiram para a Galileia. Mas não haviam somente os 11. Quase 500 irmãos de várias partes ali da Galileia, da Judéia, que criam no Senhor, que estavam tristes, isolados, que estavam chorando porque Cristo havia sido morto e não tinham conhecimento das notícias da ressurreição, receberam então o convite da parte dos apóstolos de que o Senhor havia ressuscitado e que agora, após 40 dias, ele teria o último encontro com eles. Esse era o momento do encontro final. Esse era o momento do encontro onde Cristo haveria de dar as últimas palavras, onde ele haveria de dizer a última mensagem que deveria ficar guardada para sempre na mente e no coração dos discípulos, e que deveria ser repetida e repetida, e tanto que foi registrada aqui por Mateus, para todos os séculos, para todas as gerações. Aquele dia de sábado não era um dia comum, foi um dia especial. Eu imagino discípulos indo de todas as partes para esse monte na Galileia, onde o Senhor Jesus havia determinado para se encontrar com eles. Eles estão indo em grupos pequenos. Eles estão pegando caminhos, vales. Eles não têm interesse em chamar a atenção, porque aquela é uma reunião especial. Somente os 11 discípulos e mais esse grupo de quase 500 pessoas
haveriam de se encontrar com o Senhor Jesus ressuscitado para ouvir dele a salvação. E esses grupos estão ali ao pé da montanha. Se você já participou de alguma reunião assim, você dá para entender mais ou menos a sensação de estar no pé de uma montanha em adoração. E lá está um grupo de quase 500 discípulos. Estão ali famílias, pais, mães, crianças pequenas. E os discípulos eles começam a passar de grupo em grupo. E eles começam a contar a história da ressurreição, de como o Senhor foi visto. Maria Madalena está ali. As outras Marias estão ali. Salomé está ali. Tomé também está ali. E eles passam em cada um daqueles grupos. E Tomé começa a contar a história dele, que ele não creu e que o Senhor apareceu no cenáculo e disse: coloca a tua mão aqui, vê a minha mão ferida com escrava. E Pedro também está ali, e João está ali. E de repente, quando eles não imaginam... Então os discípulos estão reunidos ali. Grupos de 10, quem sabe de 20, famílias se dirigiram para ali. Aquela é a última viagem que os discípulos fazem. 11 discípulos. Durante 3 anos e meio, eles haviam andado por toda aquela região e o Senhor Jesus com eles à frente. Mas agora eles estão entrando numa nova fase da vida. Eles terão de viajar o mundo inteiro e a presença física do Senhor não estará mais com eles. Eu imagino que naquela viagem que os 11 vão para a Galileia, eles começam a relembrar de todos os eventos que aconteceram durante aqueles 3 anos e meio. Eles relembram dos eventos ali no Mar da Galileia, quando eles estavam pescando, registrado lá em João capítulo 21. Eles relembram do perdão, de como Pedro é restabelecido. Tudo vem à mente deles e eles agora também eles têm um certo temor pelo futuro, porque o Mestre não estará com eles. No último momento, na hora em que Cristo está para trazer a última mensagem, para ficar gravada no coração daqueles discípulos, o que ele diria, sobre o que ele fará. Então, neste momento, diz a palavra, por isso que o verso 17 diz, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Esses que duvidam aqui não são os discípulos. Esses que duvidam são os que fazem parte do grupo de quase 500 irmãos que Paulo se refere lá em 1 Coríntios. Mesmo vendo Cristo ressuscitado, eles duvidam. O verso 18, então, fala que o Senhor surge ali, aparece, e o Senhor diz então para eles. Qual é a primeira palavra que o Senhor Jesus tem a dizer para aquele grupo de discípulos? Eles têm de enfrentar o mundo. Eles têm de enfrentar a perseguição que haverá, que se levantará contra eles. Eles vão enfrentar todos os problemas, perseguições inimagináveis. Eles vão enfrentar um grupo de fariseus, de saduceus, de judeus perseguindo-os. Eles vão enfrentar o Império Romano, o Império do mundo, o Império de Ferro do mundo, buscando destruí-los, silenciá-los. As forças das trevas, todas estarão juntas, voltadas contra eles. E então o Senhor Jesus, sabendo de tudo isso, a primeira palavra, a primeira coisa que ele tem a dizer para aqueles discípulos naquela manhã do sábado é o seguinte: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Essa é a primeira palavra que o Senhor Jesus tem para dizer a eles. Sabe, se alguém ressuscita dos mortos, quem sabe você imagina o que essa pessoa tem a dizer. Será que ele vai me falar sobre como é o outro lado? Será que ele vai me contar experiências sobrenaturais, experiências espirituais? Para os discípulos, a única coisa que eles precisavam saber, a coisa mais importante que eles precisavam entender, é que toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra está nas mãos do Senhor Jesus. É isso que você precisa entender nessa manhã. É isso que nós precisamos compreender nessa manhã. Nós precisamos entender a grandeza dessa palavra. Nenhum homem jamais poderia dizer essas palavras que o Senhor Jesus falou. Ninguém poderia dizer essas palavras. Nenhum ser humano, aliás, teve a ousadia de dizer essas palavras. Ninguém poderia dizer essas palavras. Nem Napoleão Bonaparte, nem Alexandre Magno, nem Nero, nem Nabucodonosor, nem mesmo o rei Salomão, nem nenhum dos conquistadores desse mundo, em nenhuma época, em nenhum momento, teve a ousadia, nem a capacidade, nem a loucura de dizer que tinha todo o poder nos céus e na terra. Mas o Senhor Jesus pôde dizer. Somente ele pôde dizer. Cristo está dizendo que ele domina todas as coisas. Ele é o governante do universo. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o rei do céu e da terra. Não há lugar
no universo que não esteja sob seu controle. Cristo está fazendo uma afirmação que ninguém poderia fazer, que ninguém em sã consciência poderia dizer. É isso que Paulo diz. Paulo entendeu isso e Paulo disse, em Cristo Deus determinou, Paulo diz em Efésios, que convergisse em Cristo todas as coisas que existem, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra. Na plenitude dos tempos, tudo está convergindo, tudo aponta para Jesus. Tudo coincide nele, em todos os lugares que eu olho, em todos os lugares que você olhar, dentro e fora, para cima e para baixo. Onde quer que você veja, tudo está debaixo do controle do Senhor Jesus. A palavra convergir, se você procurar no dicionário, você vai ver claramente, significa quando algo tende para um ponto comum. É uma linha que converge para o centro. A palavra convergir significa também algo que é guiado para a mesma direção. A palavra convergir significa aquilo que segue o mesmo propósito. Convergir, irmãos, é sinônimo de centralizar em alguma coisa. Convergir é concentrar, é confluir, é dirigir, é reunir, é encaminhar. Tudo vive, move, se encaminha, se dirige, se reúne, todos os poderes dos céus e da terra para o Senhor Jesus. Deus determinou que tudo fosse atraído para Cristo. Deus determinou que tudo convergisse para Cristo. Então, naquele momento em que os discípulos estão para ouvir as últimas palavras do Senhor, antes de ascender aos céus, ele precisa deixar claro para eles, embora vocês sejam perseguidos, embora vocês sejam martirizados, embora o império do mundo, o império de ferro, levante os seus exércitos contra vocês, não se enganem, a última palavra é minha. Eu tenho a última palavra. Eu quem tenho o poder. Eu quem tenho a autoridade. Ele tem todo o poder, irmãos. Gengis Khan. Gengis Khan foi um guerreiro, foi um líder militar. Ele conquistou um vasto império. Gengis Khan unificou as tribos lá na região da Mongólia. Ele conquistou grande parte da Ásia, da Europa. Mas quem tem todo o poder nos céus e na terra é Cristo. Glória a Deus por isso. César Augusto, imperador de Roma. Ele expandiu o Império Romano, ele reformou, ele promoveu a cultura romana. Mas César morreu, está no pó da terra, passou. Mas quem tem todo o poder nos céus e na terra é Cristo. Alexandre Magno, Alexandre o Grande, conquistou e expandiu o império para o mundo inteiro, conhecido na época. Mas um dia ele adoeceu e ele faleceu com 32, 33 anos. Mas quem vive eternamente, quem tem todo o poder nos céus e na terra, é Jesus. Júlio César também foi assassinado. Foi um grande estrategista militar, mas quem tem todo o poder nos céus e na terra é Cristo. Aqui na nossa América Latina, Simão Bolívar, revolucionário, líder carismático, teve grandes conquistas militares, mas morreu. Era apenas um homem. O único que venceu a morte, que tem todo o poder nos céus e na terra, é o Senhor Jesus. É Cristo. Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, liderou os Estados Unidos na Guerra Civil Americana, um grande líder, carismático, habilidoso, também foi assassinado, sepultado, está no pó da terra. Mas quem tem todo o poder nos céus e na terra é Cristo. Nenhum destes homens, nenhum deles, no passado, como também hoje nos nossos dias, por mais que levantem exércitos, por mais que tenham poder, por mais que determinem quem viva ou quem morra, nenhum deles, subjugando os povos, as nações, deixando registradas em todas as épocas. Somente Cristo controla todas as coisas. Somente Ele tem o domínio sobre tudo, sobre a natureza. Um dia Ele repreendeu o mar e o mar parou. Um dia Ele andou sobre a água. Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é o soberano. Por mais que os homens hoje, em Mateus 16, 13, 17, em Mateus 16, 13 e 17, está registrado o momento em que Cristo chega para os discípulos e pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E nós sabemos, né, que os discípulos respondendo disseram, eles dizem que o Senhor é João Batista, alguns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou alguns dos profetas. Sabe, mais próximo agora também dos nossos dias, Napoleão Bonaparte disse que o Senhor Jesus foi um grande homem, foi o maior homem que existiu quando ele estava exilado. Ele disse isso lá, né, diz a história, para o conde Montholon. Ele falou isso, né, lá na ilha de Santa Helena, quando Napoleão estava
exilado. Jesus foi um homem que existiu. Plutarco, um grande filósofo, historiador grego, também ele disse que Cristo foi um homem maravilhoso, um grande mestre. Tácito, o historiador romano, disse que Cristo também foi um homem cheio de bondade, de virtude. O Francis Bacon, o filósofo inglês, ele disse que Cristo foi o homem mais perfeito que já viveu. O próprio Abraham Lincoln disse que Cristo foi o maior homem que já viveu. O Mahatma Gandhi também disse que foi o maior educador da história, se referindo a Jesus. Até mesmo Maomé, ele dizia que Cristo foi um profeta. O Siddhartha Gautama, que era o fundador do budismo, o Buda, também disse que Cristo foi um homem de grande sabedoria e compreensão. Immanuel Kant, o filósofo alemão Kant, disse que Cristo era o perfeito exemplo da humanidade. Mas tudo isso, irmãos, é apenas aquilo que os homens disseram. E não nos importa nesta manhã, para que nós possamos seguir a Jesus, entender aquilo que os homens dizem. Isso não é nada. Importa entender o que Deus diz, o que o Senhor diz. E na Escritura, continuando no próprio texto, Pedro, cheio do Espírito, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é o Messias ungido, ele é o Filho do Deus vivo. Então, se nesta manhã Cristo não for para mim e para você, aquele que preenche tudo em todos, o Filho do Deus vivo, não importa se ele seja um grande médico, não importa se ele seja um grande homem, sábio, um grande educador, ele precisa ser, na minha vida, o Filho do Deus vivo. Ele não compartilha a sua autoridade com ninguém. Todo o poder é só dele. Se você quer estar um dia com ele nos céus, você precisa entender que você estará lá de acordo não com o que você acha, não com os seus termos, mas de acordo com a vontade dele. Cristo e sua vontade. A sua vontade, ela é inquestionável. É isso que Cristo está dizendo. Antes da fundação do mundo, a sua vontade, ela existe para cumprir a vontade do Pai. E a sua vontade está acima da vontade de todos. Cristo está sentado à direita do Pai, à direita do poder. Então não olhe para o mundo hoje, para a loucura do mundo e pense que os homens é quem detém o poder. As pessoas estão dirigindo as coisas, as pessoas estão determinando o que vai ser amanhã ou depois. Não, tudo está debaixo do poder e da autoridade que só Cristo tem. Só Cristo tem. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. No final, a autoridade é dele. Não olhe para os presidentes hoje, para os reis, para os governantes que estão decidindo alguma coisa, porque no final, a autoridade é de Cristo. Ele permite ou não. Não olhe para os juízes desta terra. Não olhe para os juízes quando eles estiverem decidindo as coisas, quando eles estão julgando impiamente, se eles estão prendendo as pessoas, soltando as pessoas, porque no final, a autoridade é apenas de Cristo. Não olhe para o médico quando ele diz quem vai viver ou quem vai morrer. Porque no final, a autoridade é apenas de Cristo. Não se assuste com a força da natureza, com as ondas do mar, com o tsunami, com os terremotos que vão abalar a terra em breve, com os eventos que vão acontecer nos céus e na terra. Não se permita abalar. Não tema pela economia, pela falta de comida, pela falta de dinheiro, pelas doenças misteriosas que irão surgir, porque no final das contas, toda a autoridade é Cristo. Cristo tem autoridade sobre todas estas coisas. Quem determina, quem vai e quem vem, quem sobe e quem desce, um fio de cabelo que cai da sua cabeça, quem sabe é Cristo. Neste tempo, é isso que nós precisamos jamais esquecer. Os ventos e as ondas do mar lhe obedecem. Ele é a primeira causa em todas as coisas. Quando você faz um exame de direção, quando você entrou na universidade, tudo o que acontece quando você sai na rua, o seu primeiro emprego, tudo o que ocorre ou que não ocorre na sua vida, só acontece ou não acontece porque está debaixo da autoridade de Cristo e de mais ninguém. Ele é aquele que te fornece o pão de cada dia, te dá saúde. Ele é o que te cura. Nada pode atingir você por acaso. Nem a cura, nem o tempo de uma criança que nasce, nem a vida. Cristo é soberano, é onisciente, é todo misericordioso. E ele pode todas as coisas. Você que é batizado, você que se batizou, como hoje, foram batizados, almas se entregaram, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Tudo o que aconteceu na sua vida até agora, tudo o que acontecerá na sua vida de hoje por diante, as lágrimas, os prazeres, as dificuldades,
Não pense que tudo isso é o diabo que tem poder para fazer. Não é o acaso quem faz, mas existe um Senhor misericordioso, amoroso, que está no controle da sua vida. E nem um fio de cabelo cai da sua cabeça, se ele não permitir. Todo o poder no céu e na terra é dele. Todo o poder vem dele. Tudo é por ele. Não existe nada que aconteça para que o Senhor diga, nossa, aconteceu e eu não percebi. Tudo está debaixo das suas mãos. Isso é providência. A providência nos fala sobre que todas as coisas acontecem com um objetivo maior. E essa providência nos leva até Cristo. Cristo também, continuando o verso, ele diz para os discípulos, ide, verso 19, façam discípulos de todas as nações. É a primeira parte do verso 19. Façam discípulos de todas as nações. Quando você sabe quem ele é, quando você entende pela fé, quem tem todo o poder e autoridade, você não temerá. É ele quem está dando a ordem. Ele diz, não guarde para si essa realidade. Não guarde para si essa verdade. Fale para todos que estão ao seu redor. Fale. Ele diz, portanto, por causa disso, porque eu tenho poder, porque eu tenho autoridade, porque eu domino todas as coisas, você não tem o que temer. Você não tem o que temer. Eu te comissiono e eu te mando ir contar para as pessoas de que eu vim, de que eu morri e de que eu ressuscitei. E agora eu estou preparando um lugar para você, as mansões do meu Pai. É isso que o Senhor está dizendo. No princípio era a palavra. Irmãos, o mundo ele não veio de um Big Bang. No princípio era a palavra. A sua vida não é caso de uma explosão, não é uma bagunça. Existe uma ordem, existe uma continuidade. Tudo vem dele. Ele é a palavra audível. Quando Deus quis se fazer conhecer, quando Deus quis revelar quem ele é, Deus então usa a sua palavra, e a palavra é Cristo. É Cristo que faz Deus ser conhecido. É Cristo que fala ao seu coração pela sua palavra, pelo seu Santo Espírito. E isso é a coisa mais profunda que pode existir nessa vida. Se eu falo nessa manhã, e se você me ouve, se você entende que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, você entende que a razão por que há a palavra, a minha palavra, que não é minha, é apenas essa voz, esse som que chega aí onde você está. Tudo isso é porque nós somos feitos à imagem do nosso Senhor, do nosso Criador. Cristo é essa voz. Cristo é essa voz que vem falar ao nosso coração. Então, porque nessa manhã eu te faço um apelo em nome do Senhor Jesus, porque você não considera seriamente a possibilidade de seguir a esse Senhor Todo-Poderoso que diz, não tema, porque todo o poder e autoridade é meu. Ele lhe diz nessa manhã quem você é. Ele lhe diz quais são as melhores, quais são as coisas verdadeiras nessa vida que vale a pena. Cristo vai lhe dizer como ser um melhor pai, como ser uma melhor mãe, como ser um melhor esposo, como ser uma melhor esposa, um melhor trabalhador. Cristo vai lhe dizer como tratar as pessoas quando lhe desprezarem. Cristo vai lhe dizer sobre o que é a morte. Cristo vai lhe dizer que ele é mais poderoso do que a sepultura. Cristo vai lhe dizer que todas as coisas que em breve vão acontecer nesse mundo, elas irão acontecer. Porque ele permite. E para que você esteja preparado. Cristo vai lhe dizer qual é a sua atitude em relação à vida. Cristo vai lhe dar paz interior. E ao mesmo tempo, Cristo também vai lhe desafiar e dizer: de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Cristo. Façam discípulos de todas as nações. E agora eu vou ler a segunda parte do versículo 19. A segunda parte do verso 19, como está em Mateus. Eu vou ler no Evangelho, vou ler Mateus em hebraico, como está escrito no Evangelho de Mateus em hebraico. Aqui no Evangelho de Mateus em hebraico, a minha versão, o Evangelho de Mateus, primeiro, irmãos, ele foi escrito em hebraico. Ele é conhecido como Evangelho aos Hebreus. Ele é o único texto do Novo Testamento que foi escrito em hebraico e depois, posteriormente, ele foi traduzido para o grego. É por isso que em todo o Evangelho de Mateus, você vai perceber que Mateus tem um pensamento como se ele voltado especificamente para os judeus.
É por isso que Mateus, o tempo inteiro, ele vai estar dizendo: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Isso para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Então, voltado para apresentar o Senhor Jesus como Messias para os judeus. Então, esse texto de Mateus capítulo 28, nós temos ele foi escrito, o original em hebraico. Você vai encontrar também algumas Bíblias, alguns Novo Testamento, versão judaica, você vai encontrar. E aqui, no meu texto, em Mateus 28, 19, está escrito: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome. É assim que o texto está. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome. É no nome do Senhor Jesus que os espíritos saem. É no nome do Senhor Jesus que as curas acontecem. É em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz que é o único nome que foi dado acima de todo nome. Ele é o Salvador. Ele quem pagou o preço na cruz. É em nome de Jesus que todas as coisas acontecem. É o nome que está acima de todo nome. Então, no batismo também, você é batizado em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós não vamos ter tempo para entrar aqui sobre a diferença textual que se encontra do Evangelho de Mateus em hebraico, que está batizando-os em meu nome, para a versão normal, vamos dizer assim, das demais Bíblias, que falam batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos estudos no canal, que os irmãos podem consultar, e fala sobre o batismo em nome de Jesus, assim como os nossos irmãos foram batizados hoje em nome do Senhor Jesus. Mas o que é importante aqui é que o Senhor diz: façam discípulos, ensinem as pessoas, elas precisam aprender. Não é simplesmente dizer: olha, Jesus tem todo o poder, Jesus tem toda a autoridade, ele está sentado à direita do Pai. Não é apenas isso. Isso é maravilhoso, isso é importante. Mas as pessoas precisam ser doutrinadas. As pessoas precisam compreender qual é a verdade. As pessoas precisam saber o que o Senhor Jesus espera, o que Deus espera da vida delas. As pessoas precisam aprender obediência. As pessoas precisam saber como conviver, como obedecer, qual é a vontade de Deus. Deus não aceita outra vontade se não for a vontade dele. Ou é a vontade dele, ou não é. Eu não posso entrar no reino dos céus seguindo a cartilha que o meu pastor determinou. Por mais que a minha igreja seja bonita, por mais que a minha igreja seja agradável, por mais que tenha um templo bonito ali, por mais que tenha um coral que cante maravilhosamente bem ali, eu não posso esperar que Deus aceite que outro manual seja aplicado para a minha vida, senão o manual da sua palavra, da sua verdade. É por isso que os discípulos que passaram 3 anos e meio com o Senhor Jesus, eles precisavam ir com base nessa certeza, nessa segurança que todo poder e autoridade nos céus e na terra é do Senhor. Mas eles precisavam fazer discípulos, e discípulos significam aprendizes. E esses aprendizes precisam serem feitos, precisam aceitar que eles estão sendo doutrinados no nome do Senhor Jesus. Existe uma doutrina. Por isso que Paulo dizia para Timóteo: tem cuidado de você mesmo e da doutrina. Cuidado com o que você ensina. Cuidado com o que você recebeu. Você sabe o que foi ensinado para você. Você não pode mudar aquilo que foi ensinado. Cuidado com a doutrina. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. O Senhor tem toda a autoridade nos céus e na terra. E Ele ordenou, então, façam discípulos. Ele nos diz o que precisa ser feito. Precisamos aprender. E Ele nos dá essas promessas maravilhosas nessa manhã. E Ele diz: batize-os em meu nome. Assim que está o texto do original de Mateus 28, 19, segunda parte. Batizando-os em meu nome. É assim que você também vai encontrar em Lucas capítulo 24. Os discípulos, eles deviam ser feitos em seu nome. É assim que você vai encontrar em todo o livro de Atos. Os batismos eram feitos em nome de Jesus. Atos 2,38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo é em um único nome, no nome do Senhor Jesus. O batismo é propriedade do Senhor. O Senhor comprou com o seu sangue. Você agora é de Cristo. Você remido pelo sangue do Cordeiro. Você batizado no Senhor Jesus. Você pertence ao Deus único,
o Pai que te criou e Cristo, o Filho que te redimiu. Então, como um seguidor hoje, batizado em nome do Senhor Jesus, você pertence ao Criador do universo, você é unido ao Senhor. Você que toma essa decisão, você obedece ao Senhor porque você passa pelas águas, você aceita o Senhor como seu Salvador. Então, a sua vida não é mais sua. Você não tem mais direito sobre a sua vida, ela agora pertence a Cristo. Você não é dono do seu destino. Não é você quem decide mais. Não é você que está no controle. Você disse, Senhor, toma a minha vida, eu consagro a minha vida a ti. Então a palavra do Senhor é essa, ele diz, ensine, as pessoas precisam ser doutrinadas. O discípulo, ele é batizado para obedecer. Para obedecer. Para obedecer. Toda pessoa, ela então é batizada, ela deve obedecer a tudo que o Senhor ordenou. É nele que estão os tesouros da sabedoria. Irmãos, nós não consultamos horóscopo. Nós não nos comunicamos com os mortos. Nós precisamos obedecer ao comando que vem do Senhor. Pergunto nesse momento, sua vida tem sido uma vida de comunhão? Quem está controlando a sua vida? Qual é o padrão que você está seguindo? Qual é a regra que você vive? Qual é a norma que você obedece? Você está fazendo as coisas do seu jeito ou do jeito que o Senhor Jesus determinou? Você está tomando a sua própria decisão? Você está servindo ao seu egoísmo? Ou você é controlado pela vontade de Deus? Será que se você viveu a vida inteira tendo um conceito da palavra e descobrisse hoje que o seu conceito não está de acordo com a palavra, você vai... O fundamental de tudo isso, da obediência, é que se você é batizado em Cristo, você precisa deixar de lado a sua opinião, por mais que ela seja bonita, por mais que a doutrina que você aprendeu seja uma doutrina agradável, que encha os templos, que você acreditou nela a vida inteira, você precisa deixar de lado, porque você foi remido para obedecer. Você foi remido para fazer aquilo que o Senhor determinou. As pessoas podem rir de você, as pessoas podem achar que você está enlouquecendo, mas se está na palavra, você precisa obedecer. Sabe? Você é batizado no Senhor, você se une a Ele, e o seu pensamento agora é cativo de Cristo. Então eu pergunto agora, como você está se posicionando com relação à vontade de Deus? É a vontade de Deus ou é a sua? É o que você acha? Parece que hoje na igreja, em geral, na grande igreja em geral, nós vemos muitas pessoas buscando fazer a própria vontade, deixando a vontade de Deus de lado. Mas a única vontade que não é negociável é a vontade de Cristo. A vontade de Cristo é a única que está acima de qualquer coisa. Então, nesse momento, nesse instante, eu sei, eu li na palavra, está escrito que Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe. Mas você realmente acredita? O Senhor Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem e que ele é o Senhor do sábado. Mas você realmente acredita? Ou você entende de uma forma errada, como muitos líderes religiosos por aí acham que Cristo disse que Deus fez algo para você jogar no lixo, ao seu bel prazer. E que mesmo Jesus sendo o dono daquilo, você pode desfazer e ele jogou aquilo. Ele é dono e veio para pisar naquilo. Não, irmãos, não é assim. Não é assim. Não é assim que se entende a palavra. A palavra é clara. Será que eu vou viver de acordo com os padrões da minha vida até hoje? Ou eu vou fazer aquilo que o Senhor Jesus está me dizendo para fazer? Aquilo que está na palavra. A sua vida é de submissão à vontade de Deus? Aquilo que ele disser através do Santo Espírito? Ou você está submisso ao pensamento dos teólogos? Aquilo que os pastores ensinam? Às vezes, na grande maioria das vezes, a vontade de Deus vai contradizer aquilo que eu penso. Na grande maioria das vezes, a vontade de Deus vai vir contra os meus preconceitos, vai contradizer o meu passado, vai contradizer a tradição da minha igreja, mas é a vontade de Deus. E entre a vontade de Deus e a vontade do homem, você tem que escolher a vontade de Deus. Será que você é batizado em nome de Jesus Cristo? Você está fazendo a vontade do Pai? Todas as coisas, tudo no mundo não vale nada se não estiver de acordo com a vontade de Deus. No final do texto, depois do versículo 20, quando ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, não é opcional. O Senhor Jesus não dá uma palavra para mim e para você e diz, você faz se quiser. Ele diz, não, eu ordeno. E se você realmente segue ao Senhor, você precisa obedecer. Não é opcional. Não é algo que eu possa escolher se eu faço ou não. Não é opcional. É a vontade dele.
Eu ensino você, e você tem de ensinar as pessoas a observar. Ah, Senhor, mas eu não gosto. Mas você tem de observar. Ah, Senhor, mas aqui é diferente na minha igreja, mas você tem de observar. Senão você não é seu discípulo. Senão você não é seu discípulo. E ele diz agora depois de ensinar tudo isso para todas as pessoas, o que eu vos tenho ordenado, lembrem de uma coisa. Qual é a última palavra que o Senhor Jesus diz para os discípulos antes de subir aos céus? A primeira palavra é: eu tenho todo o poder e toda a autoridade. Glória a Deus por isso. Não importa o que aconteça. Não importa quem apareça dizendo que é todo poderoso. Não importa quem apareça dizendo que faz e que acontece. Lembre, no final das contas, ele está debaixo da minha autoridade. Não importa se é o presidente. Não importa se é um rei. Não importa se um exército se levantar contra você. Não importa se é uma doença invisível que mata, que se espalha pelo ar. Não se importa. Eu domino o ar. Eu domino o vento. Eu domino as ondas. Não importa. Até o Senhor respirar. Nada disso vai chegar a você. Está lá no Salmo 91. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Glória a Deus por isso. Que promessa maravilhosa. Então a primeira coisa, porque ele sabia que os discípulos iriam olhar para tudo isso. E nós não olhamos para tudo isso até hoje. Nós olhamos, nós vemos a guerra. Senhor, a guerra vai chegar aqui. Nós vemos a fome. Senhor, a fome vai chegar aqui. Senhor, e quando não houver comida no supermercado? Senhor, e quando estiver faltando água? E quando acontecer tantas coisas e o céu se abalar? O que será de mim? E o Senhor diz, não se preocupe, porque todo o poder e autoridade é meu. Amém. Não se preocupe, porque tudo isso, o sol, a terra, a lua, o furacão, o que seja, tudo isso obedece à minha voz. Glória a Deus, irmãos, nessa manhã. Para enfrentar todos os problemas dessa vida, para enfrentar todas as dificuldades, a primeira coisa que você precisa lembrar é que Ele tem toda a autoridade. E a última coisa que você precisa saber, o Senhor Jesus diz no final do versículo 20, e Ele diz, não esqueça, embora você tenha de passar por tudo isso, embora você tenha de enfrentar todas as dificuldades, os problemas dessa vida, embora você vá enfrentar um mundo caótico, as pessoas se matando, a falta de amor, veja a destruição que está acontecendo no Oriente Médio, crianças sendo mortas, a falta de amor, pessoas queimadas vivas, o inimigo tomando de conta, os espíritos de demônios assumindo as pessoas, fazendo barbáries que nem os animais fazem. É o reino das trevas nesse mundo, mas lembre de duas coisas. Primeira, todo poder e autoridade é meu. Segundo, você não vai passar por isso sozinho. Eis que eu estou convosco. Eu estou com você. Todos os dias eu estarei com você. Nos dias difíceis eu estarei com você. Quando você não tiver coragem de levantar da cama pela manhã, eu estarei com você. Eu estou convosco todos os dias. Você não vai fazer isso sozinho. É isso que o Senhor Jesus diz isso para você nessa manhã. Eu não vou enviar você para o meio dos escorpiões, para o meio das batalhas e vou te deixar sozinho e vou te abandonar. Eu não vou dar um tapinha nas suas costas e vou dizer, boa sorte, agora faça o seu próprio caminho, você foi batizado. Não. Você nunca estará sozinho. Nem por um momento, nem por um segundo. Mesmo que pareça que está sozinho, mesmo que esteja lançado nas prisões, mesmo que esteja lançado nos calabouços, você não está sozinho. Você não pensou que eu iria abandoná-lo, não é? É isso que Jesus diz. Você vai estar comigo, eu vou estar com você em todo momento. Quando o mundo estiver acabando, quando tudo estiver escuro, quando não tiver ninguém com você, nem seus pais, nem sua mãe, nem seus filhos, nem a sua esposa, e você estiver ali, aparentemente abandonado, assim como Paulo foi deixado ali sozinho, todos abandonaram Paulo. O grande apóstolo, no final da vida dele, não tinha ninguém para estar do lado dele. Ele estava preso numa prisão fedorenta, que só de sentir o cheiro a pessoa já podia adoecer. Fétida, cheia de lama, de ratos, onde não tinha nada. E mesmo assim ele dizia, eu sei em quem tenho crido. Glória a Deus por isso. Eu sei em quem tenho crido. Paulo dizia, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que Ele está comigo. Quando você tiver de atravessar as águas mais profundas, de noite, do sofrimento e da angústia, lembre-se, eu estou contigo.
Quando você tiver que atravessar, subir as montanhas mais altas, mais difíceis, tão altas como as nuvens do céu, os maiores desafios que você pensa que não vai conseguir, que não tem mais jeito. Se você pensar em voltar para trás, ops, não pense, eu estou com você. Quando você estiver passando por provações, por tentações, estiver ao seu redor como um enxame de abelhas, lembre, eu estou com você, eu estou contigo todos os dias. Nem a morte vai separar você de mim. Eu nunca irei te deixar. Essa é a promessa que Cristo faz para você hoje. Essa é a promessa que nós temos. O seu melhor amigo pode deixá-lo. Seu pai ou sua mãe pode partir antes de você. Mas eu nunca vou estar longe de você. Mesmo que você estiver doente. Mesmo que esse mundo estiver caindo aos pedaços, eu estarei com você. Bom, nesse momento, nesse instante, ao meditarmos nestas palavras, eu quero convidar você a entregar o seu coração e a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Não apenas da boca para fora, mas diga, Senhor, eu quero ter a plena certeza de que o Senhor tem todo o poder. Sabe, porque muitas vezes nós olhamos tantas coisas acontecendo ao nosso redor e nós queremos tremer. Nós queremos desesperar. Nós vemos o mundo se acabando ao nosso redor e tantas outras coisas mais que estão para acontecer na vida. E nós tememos. Nós não sabemos o que fazer. Mas olhe para o Senhor Jesus nesse momento. E independente do que aconteça, saiba e creia que Ele está no controle de tudo. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Você foi batizado em nome do Senhor Jesus, então faça discípulos. Fale para as pessoas ao seu redor do maravilhoso amor de Deus em Cristo. Ensine essas pessoas. Ensine aquilo que você aprendeu. Ensine a observar tudo o que o Senhor ordenou, não o que os outros ordenaram. Os outros ordenaram não, mas o que o Senhor Jesus ordenou. Ensine, pregue, fale, porque em breve o Rei virá. Em breve o Senhor virá nas nuvens do céu. Ele se manifestará com poder e grande glória. É só um pouco mais. Um pouco mais. E o Senhor Jesus estará regressando. Nós temos de passar tantos desafios, mas em tudo isso, não esqueça, Ele está com você. E se Ele está com você, o mundo inteiro pode estar do outro lado, contra você. Mas o importante é que Jesus está contigo. O importante é que Jesus está contigo. Por mais que a estrada seja difícil, por mais que a estrada seja apertada, tenha espinhos, nos dá a certeza, Senhor, ao nosso coração de que estás conosco, de que nunca soltarás a nossa mão. Abençoa a todo o teu povo. Nos ajuda a vencer todas as dificuldades, sabendo que todo o poder é teu, toda a autoridade é tua. Tudo está debaixo dos teus pés. E que mesmo assim, com todo esse poder, com toda essa autoridade, o Senhor não nos abandona, o Senhor está conosco. Nós te suplicamos que abençoe-nos, abençoe os queridos. Amém, irmãos? Finalizamos em nome do Senhor Jesus. Perdoe, a conexão caiu. A conexão caiu, infelizmente. Houve alguns problemas a conexão. Mas que o Senhor nos abençoe a todos e nos fortaleça, abençoe a sua vida grandemente, para que você possa também tomar a sua decisão ao lado do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor, e até nosso próximo encontro. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém.